coração. Vá comigo lá no Lucas 24. Lucas 24, você presencial, você na tua casa. Os que vêm na igreja, com certeza vêm decidido a ouvir a voz de Deus. Eu sou do tipo que, quando eu vou num culto, numa igreja, em algum lugar assim, eu não lembro da roupa de ninguém, mas a mensagem eu trago guardado no meu coração. Lucas 24. Antes de eu ler, eu quero dizer algumas coisas para vocês. Porque a mensagem de hoje, esperança renovada. Esperança renovada. Eu vou dizer algumas coisas físicas para facilitar você, aí nós já vamos ler o texto. Se você tem uma bicicleta, com o tempo ela precisa de manutenção. O carro, avião, navio, tudo que se move, qualquer tipo de máquina, precisa de manutenção. E nós não somos diferentes. Porque essa palavra eu quero que você preste muita atenção. Vai falar a respeito de 2 discípulos que caminharam muito tempo com Jesus e estavam totalmente perdidos, desanimados, tristes, entendendo que tinha chegado o fim. E Deus precisou socorrê-los. Deus é mestre em socorrer pessoas. Então eu quero que você preste muita atenção. Muita atenção. Então vamos ler comigo o texto. Lucas 24, do 13 ao 35. Bíblia aberta, coração aberto. Segue a leitura. Lucas 24, do 13 ao 35. Nesse mesmo dia, para você situar, aqui era um domingo, tá? Como um dia de hoje. Neste mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 6 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome é Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: a que dizem a respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel. Mas agora, além de tudo isso, e já hoje é o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhe disse: ó tolos e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Filho padecesse estas coisas e entrasse na sua glória?
E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram-se da aldeia, para onde iam, fez ele como que ia um pouco mais longe. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um ao outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram-lhes o que havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Diga amém. Faça uma breve oração, você que está presente, você que está na tua casa. Orar o quê? Peça para o Espírito Santo te ajudar. Peça para o Espírito Santo te ajudar. Quando você vai conversar com uma pessoa de uma outra língua, precisa de um intérprete para ajudar. Então o Espírito Santo vai te ajudar. A palavra de Deus é espiritual. Deus não trabalha na lógica, Deus trabalha no espiritual. Então, comece a orar. Pai, no nome de Jesus, queremos, ó Deus, nessa hora, orar ao Senhor, pedindo o perdão dos nossos pecados. Pedindo, Deus, que a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, como acabamos de cantar, que a tua graça te basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Toma agora cada filho, cada filha presenciais, aqueles que estão online, meu Deus, e aqueles que futuramente poderão ver gravada este culto. Deus, toma minha vida, de todos quantos estão aqui. Fala em cada coração, meu Deus, porque Jesus disse que a palavra que Ele fala, meu Pai, são espírito e são vida. E hoje, Deus, eu profetizo esperança renovada. Esperança renovada em o nome de Jesus, Pai. Nos colocamos em Tuas mãos e já agradecemos, Pai. Oramos em o nome de Jesus, diga amém. Você pode se assentar. E vamos para o texto. Preste bastante atenção, que o Espírito Santo vai falar com você. Esperança renovada. Um texto bastante longo, bem claro o texto. Você viu a condição que estavam esses dois discípulos. Pessoas que caminharam com Jesus, que viram muitos milagres, que tinham em mente muitas coisas que iriam acontecer para melhorar a vida, não só do povo, mas da nação. E eles estavam indo embora. Viraram as costas, estavam indo embora. A pergunta é: como é que estava realmente o coração desses dois discípulos? Muitas vezes, como é que fica o nosso coração? Essa palavra eu tenho certeza, se você crer, ela vai ajudar muito. É uma esperança renovada. É uma esperança renovada. Eu quero dizer algo muito forte para você agora, e durante esse texto aqui, quando chegar no final, você já vai estar praticamente entendendo o que você vai começar a ouvir. O que mais me fascina não é o dom de Jesus de ressuscitar mortos. O que mais me impressiona em Jesus não é o dom de ressuscitar mortos, não é o poder dele ressuscitar mortos. Mas se você olhar na Bíblia, você vai ver onde Jesus ressuscita apenas 3 pessoas. Apenas 3 pessoas. Talita, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Mas, preste bem atenção, mas o que mais me encanta, o que mais me chama atenção, o de ressuscitar vivos. Ressuscitar vivos. Essas 2 pessoas aqui estavam praticamente mortas, vivas e mortas.
pessoas que não têm um projeto de vida, pessoas que não acreditam numa melhora do país, são pessoas que estão vivas, mas estão mortas. Então, esperança renovada. O que mais me fascina em Jesus não é o dom de ressuscitar mortos, mas de ressuscitar vivos. Eu, quando fui para Jesus, eu entendo bem disso. Eu era um vivo morto. Eu era um vivo morto. Então não é porque nós somos cristãos que nós não precisamos de uma esperança renovada. Devolver a esperança. Você veja que depois eles voltaram correndo para Jerusalém. Porque a esperança foi renovada. Quando a esperança é renovada, quando os olhos deles foram abertos, eles nem sabiam para onde que eles estavam indo. A pessoa, se você não tiver uma visão espiritual, você não sabe nem onde está. Estar perdido é horrível, não saber que está perdido é pior ainda. Então a palavra de Deus, ela nos ajusta, ela renova a nossa esperança. Entenda isso, e essa palavra hoje vai falar muito ao teu coração. Olha o que diz lá em Isaías, se você quiser marcar Isaías 40, 29. Fala assim que ele renova. Olha o que diz: dá força ao cansado. Dá força ao cansado. E multiplica o vigor daqueles que não têm nenhuma força. Não tem nenhuma força. Tem pessoas que não tem força para orar, não tem força para nada. Está só esperando a morte chegar. Hoje essa palavra pode renovar a tua esperança. Diga amém. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, eles estavam profundamente tristes. Tristes, desanimados. O que você pode esperar de uma pessoa triste e desanimada? Vamos fazer tal coisa, não dá certo. Vamos para a igreja, não adianta. Vamos orar, não adianta. Vamos jejuar, não adianta. Nada adianta. Triste, desanimados, desconsolados pelos acontecimentos, preste atenção, pelos acontecimentos dos dias anteriores. Pelos acontecimentos dos dias anteriores. Quero dizer algo para você, o ontem não pode acrescentar mais nada na tua vida. O que pode acrescentar na tua vida é o futuro, mas o passado não. Então eles estavam daquele jeito pelas coisas que tinham acontecido. Não compreendiam totalmente quem era Jesus. Não compreendiam, preste muita atenção, não compreendiam bem quem era Jesus. Não compreendiam nem o tipo de fé que era necessária para vencer aquela dor. No entanto, por meio de um passo de fé, após ouvirem Jesus e acreditarem naquilo que Jesus disse para eles, eles se levantaram da sua dor. Você veja que eles não continuaram no caminho da dor, eles voltaram para o caminho da promessa. Eles voltaram para o caminho da promessa. O diabo ele é especialista. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O diabo ele é especialista em colocar setinha mostrando atalho. Se atalho resolvesse, não existiria caminho. Como que ele quer desviar você com situações, às vezes familiares, financeiras. Ele quer tirar você do caminho, ele quer tirar você do foco. Então eles se levantaram da sua dor e se transformaram em pessoas que ajudariam a mudar o mundo. Escuta isso. Escuta isso. Deus, ele quer fazer isso com você. De repente você fala: eu estou morrendo, estou precisando de ajuda. Daqui a pouco você vai estar bem vivo ajudando as pessoas. Bem vivo ajudando as pessoas. Essa é a proposta de Deus para a tua vida. Diga amém. Agora presta atenção no que foi que eles falaram com Jesus.
Jesus disse: a boca fala que o coração está cheio. A tua fala é o retrato do teu coração. Olha o que eles falaram. Preste bem atenção, eu vou ler o que eles falaram. Nós esperávamos que Jesus fosse redimir a Israel. Nós esperávamos que Jesus fosse redimir a Israel. Mas ele morreu e tudo acabou. E tudo acabou. Em outras palavras, o nosso sonho de sermos livres, vocês sabem que Roma mandava em Israel, mandava na Cisjordânia, mandava na Palestina. Então, o que aconteceu? Em outras palavras, o nosso sonho de ser livre foi embora. O sonho de ser livre foi embora. Junto com a morte de Jesus. Ele morreu, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Isso significa, preste bem atenção, que eles até criam no Senhor. Eles até caminharam com Jesus, só que eles demoraram muito para reconhecê-lo. Eles demoraram muito para reconhecer. Agora, o X é, porque Jesus, por que eles demoraram a reconhecer? Porque Jesus, isso é muito importante, deixa o Espírito trabalhar no teu coração, porque Jesus nunca foi o ponto central da vida deles. E Jesus tem que ser o ponto central da tua vida. Se tiver alguém no lugar de Jesus, sinto muito, você pode ser crente, você pode ter título, você pode for o que for, as coisas não vão fluir, não vão. E você vai ter problema. A fala deles, Jesus não era o centro da vida deles. O verdadeiro ponto central não era Cristo, mas o ponto central na vida deles não era servir a Deus, não era edificar e dar continuidade à obra de Deus. E Cristo havia morrido. O verdadeiro ponto central na vida deles, preste bem atenção, o verdadeiro ponto central era salvar o mundo. Cristo veio para salvar o mundo. Então eles queriam um Cristo político que libertasse a nação deles. Então eles estavam crendo de uma maneira errada. Crendo de uma maneira errada. O verdadeiro ponto central aqui, era Israel. Para eles era Israel. O que mais importa para eles não era Jesus, mas o que Jesus poderia ter feito para Israel. Você veja que eles não falam assim, a gente está triste porque Jesus morreu. Não, nós esperávamos que fosse Ele que trouxesse benefício. Então eles não estavam preocupados com Jesus, eles estavam preocupados com os benefícios que Jesus ia dar para eles. E isso é uma maneira errada de crer. É uma maneira errada. O coração deles estava cheio de outras coisas, principalmente coisas naturais. Coisas naturais. Muitas vezes nós confundimos o projeto de Deus com o nosso projeto. E nós queremos pôr o nosso projeto à frente do projeto de Deus. Não funciona. Não funciona. Não funciona. O projeto deles, principalmente coisas naturais e materiais, isso nos serve de alerta. E a maior prova disso era que eles estavam tristes, não pela morte de Jesus. Você pode ver que eles não disseram, nós estamos tristes porque Jesus morreu. Mas eles estavam tristes porque não havia mais esperança para Israel. Nós esperávamos que fosse Ele que fosse libertar Israel. Então a nação para eles era mais importante do que Jesus. Por isso levou eles a tomar essa atitude de virar as costas e ir embora. Quantas vezes nós também agimos desta forma? Quantas vezes? Quantas vezes? Ficamos tristes só porque Deus não fez as coisas exatamente do jeito que a gente quer. Exatamente do jeito que a gente quer. Do jeito que nós esperávamos que Ele fosse fazer. Deus, ele resolve do jeito dele, no tempo dele. Se você aceitar isso aí, muita coisa vai começar a se ajustar na tua vida.
Na vida profissional, na vida sentimental, tudo. Na vida financeira, Deus responde no tempo dele e do jeito dele. Alguns, mesmo tristes, continuam seguindo o Senhor Jesus. Outros viram as costas e procuram o seu próprio rumo. Uns, preste atenção, alguns mesmo tristes. Essa palavra ela é libertadora. Alguns mesmo tristes continuam seguindo a Jesus. Outros viram as costas e procuram o seu próprio rumo. Estou indo. Esses dois tomaram essa decisão. Eu sempre digo, Deus tem o lápis da história. Você tem a borracha da decisão. Você pode obedecer o que Deus escreveu a lápis, você pode apagar tudo o que Deus escreveu a teu respeito. É duro dizer isso, mas a verdade é essa. A verdade é essa. Então vamos lá. Como no caso desses dois discípulos, eles saíram de Jerusalém. E o que Jesus, qual é a última ordem de Jesus? Ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai na cidade. Mas eles não, eles saíram de Jerusalém, da promessa, e decidiram ir para Emaús. Eles decidiram ir para Emaús. Emaús significa, sabe o que significa no mundo espiritual? Lugar incerto. Então eles estavam indo para onde? Para um lugar incerto. Isso é muito sério. Eles estavam na terra da promessa e eles estão caminhando para um lugar incerto. As nossas decisões sem Deus, sempre nos leva a lugares incertos. As nossas decisões. Por que é muito importante você abrir o teu coração? Você faz as suas escolhas, não faz? Suas escolhas fazem você. Então, quando nós vamos tomar decisão, principalmente decisões importantes, nós deveríamos sim orar a Deus, clamar a Deus por uma orientação. Provérbios 14, 2 tem na sua Bíblia, não tem? Há um caminho ao homem que parece direito, ao final deles, caminho de morte. Aqueles dois discípulos, eles estavam saindo do lugar do favor de Deus. Marque isso. Você está na igreja. A igreja é lugar de favor de Deus. Lugar de favor de Deus. Hoje você pode sair daqui favorecido por Deus. Dê um aplauso a Deus. Você que está na tua casa, você pode hoje sair para a segunda-feira favorecido por Deus. Agora escute só, eles estão saindo do lugar da promessa, estavam caminhando para o lugar das incertezas, por conta de uma motivação errada. Por que eles estão saindo? Motivação errada. Motivação errada no coração deles. Porque o centro do coração deles não era Jesus, era a obra de Jesus. Era a obra de Jesus. Você que tem pai ainda, você respeita o teu pai por aquilo que ele é ou por aquilo que ele pode fazer por você? Sempre tem duas maneiras, a certa e a errada. Então Jesus ainda não estava no coração deles. Não era Jesus, mas a obra de Jesus. Eram os seus próprios interesses. E esse é o grande risco que todos nós corremos. Nós corremos esse risco. Que risco? Existem muitos perigos no mundo, nos quais nós devemos, sabe fazer o quê? Evitar, para que a nossa preservação, faça a nossa saúde, nossa própria vida. O fato de tomar decisões erradas, o fato de ser enganado é muito angustiante. É angustiante. Você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu entrei nessa? Por que eu desobedeci? Por que eu não obedeci? A conta vem, pode ter certeza absoluta disso. Infelizmente vem.
Porque o engano, ele é um erro. O engano, ele é um erro. Uma confusão, uma ilusão. O engano nos leva ao prejuízo, à tristeza e às vezes até à morte. Às vezes até à morte. Muitos são enganados pelas conversas, pela aparência e pelas ofertas. Você lembra Eva? Foi enganada pela conversa. E você sabe o que aconteceu. Nesse texto nós vamos destacar alguns pontos importantes. Então vamos lá, você anote esses pontos. Primeiro lugar, marque os rema aí para você não esquecer. Vamos destacar alguns pontos para nunca sermos enganados. Como é horrível estar enganado. Primeiro ponto, os olhos dos discípulos estavam cegos a despeito da proximidade de Jesus, ou seja, Jesus estava tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Qual é o problema? O primeiro problema, os olhos dos discípulos estavam cegos para aquilo, para Jesus, para as coisas de Deus. Eles não conseguiam enxergar. Durante a jornada, eles conversavam sobre os últimos acontecimentos, os ocorridos na cidade. A prisão, o julgamento, a crucificação de Jesus. Eles acompanharam tudo isso. Prisão, julgamento, crucificação. Embora já fosse domingo, eles tinham parado na cesta da dor. Quando Jesus conversa com eles, aonde está o diálogo deles? Onde está o sentimento deles, as emoções dele? Já era domingo, primeiro dia da semana, dia de alegria, dia de ressurreição. Mas eles estavam parados aonde? Na sexta-feira da dor. Você tem que tomar muito cuidado porque o trauma, às vezes, ele paralisa a pessoa no dia que ela foi traumatizada. A pessoa vai envelhecendo, mas ela fica presa. Então tudo está se modernizando, tudo está se mudando, mas ela está presa no dia que ela foi traumatizada. Veja que o diálogo deles era tudo a respeito da cesta da dor. Era a respeito da cesta da dor. E já era domingo. Jesus se aproxima, embora fosse domingo, eles estavam parados na cesta da dor. Enquanto falavam, Jesus se aproximou, seguiu com eles. E se eu falar para você que Jesus está com você? Qual é a tua reação? Aleluia! Será? Sei não. E aí? Jesus caminhava com eles. E eles continuaram. Ainda falaram, o senhor acho que é o único que passa por aqui que está bem desinformado, hein? O senhor não sabe não o que está acontecendo por aí? Escuta essa. Jesus caminha com eles. E eles não reconhecem. Mas os seus olhos estavam fechados para reconhecerem a Cristo. Muitas vezes caminhamos pela vida vencidos como se o problema, como se a morte tivesse a última palavra. Quero te dar uma boa notícia. O problema, as circunstâncias, até mesmo a morte, ela não tem a última palavra. A última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus. Você tem que crer nisso. A última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus. E como Jesus não tivesse ressuscitado, às vezes, Jesus vem ao nosso encontro, fala conosco, mas nós não reconhecemos. Sabe aquela, essa mensagem, se tal pessoa tivesse aqui, era direitinho para ela. Quando Jesus já estava crucificado, você sabe aquele momento que fala que escureceu? Tem pessoas que pensam que o sol que sumiu. Não foi o sol que sumiu. O sol foi tapado de tantos demônios voando, comemorando que tinha acabado.
Mas eles não sabiam que estava apenas começando. Escute isso. Acabou, mas Jesus gritou: está consumado. Que maravilha, Jesus não diz: Pai, acabou, ele disse: está consumado, Pai. A vitória do teu povo está consumada. O novo, onde tem um testamento, é necessário que o testador morra, para que o testamento tenha validade. Jesus fez o Novo Testamento e morreu, e melhor, ressuscitou. Meu Deus, deixe isso entrar no teu coração. Tua segunda-feira vai ser melhor. A última palavra ainda é de Deus. A última palavra ainda é de Deus. Ainda, diga isso, a última palavra ainda é de Deus. Segundo ponto, os pés dos discípulos estavam na estrada da fuga. Os pés dos discípulos estavam no caminho da fuga. Eu pergunto: onde estão os teus pés? O provérbio diz que o simples atenta para o ensino. O sábio olha para onde está indo os teus pés, porque para onde está indo os teus pés é onde você vai chegar. Os pés desses dois discípulos estavam no caminho da fuga. Eles tinham todos esses milagres maravilhosos que você fica encantado que Jesus fez, eles tinham visto pessoalmente. Então ver milagre não segura ninguém na igreja. Que segura a pessoa na igreja em uma conversão, em entregar o coração para Deus. Aí sim, aí você é de Deus, aí você está comprometido com Deus. Apesar das várias evidências da ressurreição, aqueles dois discípulos já tinham informações suficientes quanto à ressurreição de Cristo. Eles já tinham recebido informações suficientes. Você viu eles conversando com Jesus? As mulheres foram, tal. Eles já tinham informações. Eles já tinham informações suficientes. Mas observe isso, eles não tinham informações, mas eles tinham informações, mas não tinham convicção. Eles tinham informações, mas não tinham convicção. Não tinham convicção. O que é convicção? É fé, é acreditar. Eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. O apóstolo Paulo fala: se você não acredita na ressurreição de Cristo, é vã a nossa pregação, porque nós pregamos um Cristo vivo. Informações, marque isso, informações passam, convicção fica. A informação vem daqui a pouco, passou, você não lembra mais, mudou, mas a convicção fica. Deus quer que você saia daqui hoje, você que está na tua casa, Deus quer que você saia diante do teu aparelho hoje com convicção de que Jesus ressuscitou e que Ele te interessa por você, e hoje o Espírito de Deus vai trabalhar no teu coração para renovar a tua esperança. Esperança renovada, diga aleluia. Essa igreja ainda é pentecostal, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Convicção que tem no coração. Essa avaliação é importante de vez em quando nós fazermos. Eu estou acreditando mesmo? Apesar de todas as informações que eles tinham, apesar de tudo que eles se acovardaram e colocaram os pés na estrada da dúvida. Apesar de todas as informações que eles tinham, eles se acovardaram e colocaram os pés na estrada da dúvida, da incerteza. Desistiram de Jesus e renderam-se à decepção. Olha que forte que você está ouvindo. Tem gente que se chateia com Jesus. Ficou 30, 40 anos, escravo do diabo, aí vem na igreja uma semana, um mês, quer que resolva tudo. Deus trabalha com processo. Só vive o propósito quem suporta o processo. Deus trabalha. Moisés passou por processo, Davi, Abraão, todos grandes homens e mulheres da Bíblia que você vê passou pelo processo. E nós estamos passando pelo processo, estamos vencendo. Diga: eu estou vencendo. Glória a Deus. Você vai sair daqui hoje protegido e abençoado e com mais fé.
Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Apesar de todas as informações, eles se renderam à decepção amarga. A história deles havia terminado na sexta-feira. Você veja como que é importante a esperança renovada. O sonho, a esperança, parou na sexta-feira. Por isso que eu disse para você, ressuscitar os vivos. Hoje muitos vivos serão ressuscitados. Terceiro ponto. Seus olhos estavam impedidos e seus corações estavam tomados de profunda tristeza. Um coração triste, o próprio Jesus disse, um coração triste, você pode cantar uma música alegre e ele não sorri. Ele não sorri. Jesus caminhava com eles, mas seus olhos não conseguiam ver Jesus. Jesus pergunta sobre o teor da conversa e do conteúdo, preocupado com o que os assolava, e eles pararam entristecidos, diz a Bíblia. Pararam entristecidos. Sem a verdade da ressurreição na nossa vida, marque isso, sem a verdade da ressurreição na nossa vida, será marcada por tristeza, dor e desesperança. Eles estavam tristes, sem esperança. Tristes e sem esperança. Quando eles deveriam estar alegres e felizes, porque Jesus já tinha ressuscitado. A vitória já tinha acontecido. Aleluia. A tua vitória já aconteceu. A nossa vitória já aconteceu. Aleluia, você tem que crer nisso. Quantas vezes nossa vida é uma via sacra de lamento. Uma via sacra de lamento, reclamando dor e tristeza porque não tomamos posse do poder da ressurreição. Toma posse do poder da ressurreição. Quarto lugar, já estamos quase terminando. Quarto lugar, marca aí, o coração desses discípulos estava perturbado pelo drama da cruz. Você vê uma pessoa morta já não é legal, né? Você vê uma pessoa sendo crucificada. Então, o coração desses discípulos estava perturbado pelo drama da crucificação. Pelo drama da cruz. Como conciliar o fato de Jesus ser filho de Deus, o amado de Deus, poderoso em obras, e mesmo assim ser pregado numa cruz? Mesmo assim ser pregado numa cruz. Como um criminoso, o Evangelho fornece respostas para essa luta emocional e intelectual. Muitas vezes nós traçamos luta emocional e intelectual. A crucificação era o plano de Deus, desde sempre. A crucificação era o plano de Deus, desde sempre. Não tinha outro jeito, não tinha outro método. Tinha que ser desta maneira. Tinha que ser dessa maneira. Era o plano de Deus desde sempre. A vida de todos nós só poderia ser resgatada através da morte de um justo. Tinha uma dívida. E ela só poderia ser paga dessa maneira, não tinha outra forma. E Jesus sabia muito bem disso. Marcos 10, 45. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. O Filho, meu Deus, marque isso, olha só que você vai ouvir. O Filho vivo precisava morrer para que os filhos mortos pudessem viver. Quem entendeu, dá um glória aí. O filho vivo tinha que morrer para que os filhos mortos pudessem viver.
Quinto lugar, o coração deles estava cheio de esperança frustrada. Sabe quando você tem uma esperança que você se empolga com o negócio e depois se frustra? Pode afetar até o nosso corpo. Então eles estavam o coração deles estava cheio de esperança frustrada, sonhos não realizados. Eles tinham sonhos não realizados. Sonhos não realizados. O caminho de Emaús é o caminho da desistência. Escute isso. Tudo que o diabo quer fazer é que você desista do caminho. Emaús era o caminho da desistência. Era o caminho da desistência, dos sonhos desfeitos, da esperança morta. Se Jesus não socorre, eles iam morrer. Eles iam morrer antes da hora. Entenda isso, hoje está vindo um socorro da parte de Deus sobre a tua vida. Esperança renovada. A minha esperança está sendo renovada. Renovada. Caminho de Emaús, caminho da desistência, dos sonhos desfeitos, da esperança morta, é o caminho da falência dos projetos. Falência dos projetos. Uma pessoa sem projeto, ela não é nada. Uma pessoa sem sonho, ela não é nada. Ela não vive, ela vegeta. Ela vegeta. Ela não vive, ela sobrevive. Caminho da falência dos projetos. Emaús é o caminho daqueles que acham que não há mais jeito. Por que eles tomaram essa decisão? Não tem mais jeito. Deus ainda tem a última palavra. Saia daqui com essa palavra hoje. Deus ainda tem a última palavra. Deus ainda tem a última palavra. Eles saem como que não tivesse mais jeito. Como não tivesse mais jeito. Sexto lugar, seus olhos estavam fechados a despeito do testemunho das pessoas. As pessoas já tinham falado, eles já tinham recebido informações, mas os olhos deles continuavam fechados a despeito das pessoas. É praticamente impossível querer servir a Deus sem acreditar na sua palavra. É praticamente impossível servir a Deus se você não acredita na palavra dele. Por que as pessoas têm dificuldade de servir a Deus, dificuldade de desenvolver? Porque não acreditam na palavra dele. Não tem como servir a Deus se você não acredita na palavra dele. Se você não acredita na vida eterna, se você não acredita no céu. A vida é isso mesmo. Não. Os olhos deles estavam fechados apesar das informações. É praticamente impossível servir a Deus se você não acreditar na palavra dele. Nem na palavra que o seu pastor prega no altar. 2 Crônicas 20:20. Credes em Deus estareis seguro. Credes nos seus profetas prosperareis. Aqueles discípulos já tinham ouvido por diversas vezes que Cristo disse que ia morrer. Por que às vezes parece que a palavra de Deus é assim? Às vezes dá uma exorta na nossa vida. Por quê? Porque Cristo fala a verdade. Cristo não mentiu, ele falou assim, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Por que as pessoas acreditam na morte de Cristo? Todo mundo acredita na morte de Cristo. E por que as pessoas têm dificuldade de acreditar na ressurreição de Cristo? Por que é muito mais fácil acreditar que você não vai dar certo do que acreditar que você vai dar certo? Porque para não dar certo você não precisa fazer nada. E para dar certo você tem que fazer algumas coisas. Não ande por condição, ande por decisão. José foi governador do Egito. Você queria ter a saga que teve José do Egito? Eu não. Por que ele foi? Porque ele não andou por condição, ele andou por decisão. Você é fruto da decisão de Jesus. Jesus tinha tudo para não ir para a cruz, mas foi. Por quê? Ele não andou por condições, por tapinha nas costas, ele andou por uma decisão. E hoje, se tem pessoas que não tiver elogio, ela não quer servir a Deus. Não ande por condição, ande por decisão. E para nós já orarmos, o Ministério do Louvor já pode estar caminhando para cá, nós já vamos terminar.
Jesus disse várias vezes que ia morrer, mas que no terceiro dia ia ressuscitar. E que na vida dele e de todos aqueles que acreditassem na palavra do Pai, a morte não teria a última palavra. Por que Cristo diz: é importante vocês acreditarem no que eu estou falando? Porque a morte não vai ter a última palavra na vida de vocês. A morte não teria a última palavra. A última palavra sempre seria de Deus. Sempre seria de Deus. Agora escute isso. Escute isso. Quem foge da realidade da cruz, a cruz tem que ser uma realidade. Quem foge da realidade da cruz não é capaz de ver o túmulo vazio. Eu vou repetir que vocês não entenderam, ninguém entendeu. Quem foge da realidade da cruz não é capaz de ver o túmulo vazio. Você só vê o túmulo vazio se você não foge da realidade da cruz. Sem cruz não existe ressurreição. Não existe. E para concluir essa mensagem, o 7º ponto, nós já vamos orar. Os olhos deles estavam fechados a despeito do relato das Escrituras. O que Cristo fez durante a caminhada com eles? Foi pregando a Bíblia para eles. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. A despeito de Cristo que falou de Moisés, tal, foi indo. Os olhos deles estavam fechados, apesar de Jesus estar relatando a palavra de Deus. A incredulidade, ela coloca uma venda nos nossos olhos. Se você não tem motivo para agradecer a Deus, eu vou dar um. Tapa os teus olhos com uma venda e tente voltar para a tua casa. Ou caminhar um quilômetro só. Garanto para você que nos 10 primeiros passos você já está glorificando a Deus. Você enxerga bem, talvez nunca agradeceu porque você tem os olhos bons. Escute isso. A incredulidade, ela coloca aqui uma venda nos nossos olhos. Jesus pregando a Bíblia, caminhando com eles, e eles não enxergavam. Eles não enxergavam. Eles não enxergavam. E aí o que acontece? Escolhemos o caminho errado. Para mim escolher o caminho certo, eu não posso escolher, pode e deve. Mas eu tenho que crer na palavra. Se eu creio na palavra, a minha escolha é correta. Se eu não creio, a minha escolha vai ser errada. Até para construir família, até para você entrar num emprego, para comprar um bem, qualquer coisa. Se você crê na palavra, você não vai entrar em fria. Mas se você não crê, você pode entrar em fria. Pode colocar os teus pés no caminho da desistência, no caminho de Emaús, lugar incerto. Lugar incerto. Escolhemos o caminho errado. Para caminhar caminhos errados nunca nos leva a lugares bons. Nunca nos leves a lugares bons. Simplesmente nos tira do lugar da promessa. Eles saíram do lugar da promessa. Estava indo para uma terra que diz que era um lugar incerto. Lugar incerto. Lugar incerto. A partir, veja bem agora. Escolhemos caminhos errados para caminhar. E esses caminhos nunca nos levam a lugares bons. Simplesmente nos tiram do lugar da promessa. Agora escute isso aqui. Isso aqui é fantástico. Jesus caminha com eles. Sabe Deus quanto tempo? Entra na casa. Tudo continua do mesmo jeito. Prega a Bíblia. E eles continuam do mesmo jeito. Aí acontece algo maravilhoso.
e você já vai ficar em pé. A Bíblia diz que ao partir do pão, os olhos deles foram abertos. A partir do momento em que Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Meu Deus, escute isso e dê um aleluia. Você na tua casa. Quando o alimento é sugerido pelo diabo, os nossos olhos se abrem para o mal. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Quando o alimento é oferecido por Jesus, os nossos olhos se abrem para o bem, se abre para o correto, se abre para as coisas que são corretas. Aleluia! Já pode ir ficando em pé. Quando o alimento é sugerido pelo diabo, os nossos olhos se abrem para o mal. Quando o alimento é dado por Deus, os nossos olhos se abrem para o bem, para uma nova vida, uma nova realidade. Renascemos para uma nova vida. Renascemos para uma nova vida. A Bíblia diz: dá vigor ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Esperança renovada. Quem foge da realidade da cruz não é capaz de ver o túmulo vazio. Da morte para a vida. Eu declaro hoje sobre a tua vida, da morte para a vida. Não escute isso. Não se limite a decretos de homens. Não se limite a decretos de homens, porque a última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. A parábola do filho pródigo, quando ele chegou: este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E eu quero declarar que todos que estavam com o caminho para Emaús, todos que estavam mortos espiritualmente, não fique com o decreto do homem. Não se limite a decretos de homens, porque a última palavra vem de Deus. Esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Agora nós vamos orar. Se você quiser orar, você pode orar. Você na tua casa, você que está aqui. Esperança renovada. A última palavra é de Deus. Não ande por decretos, pelos limites dos decretos humanos, porque a última palavra ainda é de Deus. Saia daqui, saia desse culto para viver a última palavra na minha vida, vem de Deus. A última palavra no meu casamento vem de Deus, na minha empresa, no meu emprego, no meu sonho, no meu projeto, a última palavra vem de Deus. E você pode orar, você pode fazer alguma coisa por você. O Ministério do Louvor vai estar adorando e você pode estar orando, você pode estar clamando. Faça alguma coisa, não fique indiferente. Quando Jesus parte o pão, eles reconhecem e tomam atitude e voltam correndo para Jerusalém. Volta para a terra da promessa e ajuda a levar a verdade para o mundo. Saia daqui hoje de uma maneira diferente. Não saia como um religioso. Aleluia. Comece a orar, comece a falar com Deus. Peça ajuda do Espírito Santo, Ele vai te ajudar. Santo de Israel, está preparado aqui. Aleluia. Aleluia. Peça ajuda do Espírito Santo. Com certeza eles viram a marca do cravo na mão de Jesus. Ao partir do pão, com certeza eles viram a marca da cruz na mão de Jesus. Que hoje você possa com teus olhos ver os céus abertos. Aleluia. Os filhos já estão chegando aqui. Esperança renovada. Agora, esperança renovada. Receba uma esperança renovada.
Não ande por circunstâncias, ande por decisão. Disposto a queimar. Que os teus olhos sejam abertos. Aleluia. Todos os versos e canções eu consegui cantar. Todas as vezes quebrantado, só quero te falar. E teu é o reino e a glória. Receba esta palavra no teu coração. Quando o diabo dá o alimento, os olhos se abrem para o mal. Quando o alimento é dado por Deus, os nossos olhos se abrem para o bem, se abrem para a conquista, se abrem para a verdade. Que hoje os teus olhos sejam abertos. Oh, Yeshua, Santo de Israel, eu declaro olhos abertos. Deus disse para Natanael: você vai ver os céus abertos sobre a tua vida. Céus abertos é para quem tem fé. Céus abertos é para quem se envolve com Deus. Santo, Kadosh. Esperança renovada, eu profetizo esperança renovada. Esperança renovada. Seus bens voltam para Jerusalém. Só tu és santo. Aleluia. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Creia na palavra de Deus. Não há outro como tu. O alimento que Jesus dá. Abre os teus olhos para o bem. Abre os teus olhos para a Não há verdade. outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Aleluia. Não há outro como tu. A última palavra Não vem há de Deus. outro como tu. Não há outro como Jesus. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Aleluia. Só tu és santo. Santo de Israel, príncipe da paz, Não há outro governo da eternidade, Não há outro como esperança renovada. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Santo de Israel, Santo de Israel, Deus da vida, Deus da renovação, Deus da restauração, Deus do recomeço, Deus de histórias transformadas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebe esta palavra do teu coração. Santo, santo, santo. Espírito Santo, renova a esperança. Renova a esperança de cada filho, de cada filha. Aleluia. Obrigado, Deus. Quando o diabo dá o alimento, os nossos olhos se abrem para o mal. Quando o alimento é dado por Deus, os nossos olhos se abrem para o bem.
declaro que hoje você fica com os olhos abertos para o bem. Teus pés não caminharão para Emaús, teus pés caminharão na terra da promessa. Obrigado, Espírito Santo, continue ministrando cada vida, meu Deus. Eles só reconheceram quando o alimento foi partido. Adão e Eva caíram quando eles comeram o alimento dado pelo inimigo. Os olhos deles se abriram para o mal, tiveram vergonha, medo e correram se esconder. Mas quando Jesus quebra aquele pão, eles reconhecem a Jesus, se levantam e voltam correndo para Jerusalém. Seus pés são direcionados para a estrada do milagre. E eu declaro que esta palavra vai direcionar você para o caminho do milagre. A última palavra vem de Deus. Levanta a tua mão direita aos céus. Quero liberar a bênção apostólica sobre a tua vida. Quarta-feira temos culto às 20 horas. Não perca, presencial e online. Domingo 18h30, culto da família. Uma palavra do céu para o teu coração. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus e a direção e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida agora e para sempre, em nome de Jesus. Quero que você repita bem alto para você não esquecer. Quando o inimigo dá o alimento, os olhos se abrem para o mal. Quando Deus dá o alimento, os olhos se abrem para o bem. A última palavra vem de Deus. Na minha vida, na minha família, na minha história, quem tem a última palavra é Deus. Se é Deus, aplausa Ele. Dê um aplauso de coração. Creia nessa palavra e eu declaro esperança renovada. Um beijo no teu coração, graça e paz.